Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre o que trabalhar na primeira semana de aula. Eu fiz um cronograma para vocês com as atividades desses primeiros dias e vou te explicar direitinho como realizar cada uma. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube e hoje você me vê lá na Rede Minas no Se Liga na Educação. Bom, então vamos começar. Primeiro dia de aula, turma nova, o que eu devo fazer no primeiro dia? No primeiro dia, a gente começa com a apresentação. Nós nos apresentamos aos alunos, nosso nome, o que nós gostamos de fazer, como é que a gente gosta de trabalhar. Os alunos devem ter um momento para se apresentarem também, para nós e uns para os outros, mesmo que eles sejam turmas que já estudaram juntas, turmas que já se conheçam, deixe cada um falar de si para você, se apresentar, falar o seu nome, falar do que gosta, por exemplo, né? Eu gosto de brincar com os meus alunos. Quem é você e o que você quer da vida? Assim você vai conhecer um pouco mais do seu aluno. Então, essa apresentação é importante que ela aconteça lá no comecinho da aula. No primeiro dia, as crianças chegam à escola, algumas já com materiais, né, com lista de material escolar para você guardar. Então, destine um cantinho para que todas as crianças coloquem ali o seu material. Deixe ali nesse cantinho uma fita crepe e uma caneta, porque se a mãe não tiver nomeado, etiquetado, você já coloca ali de quem que é aquele material. Deixe isso já organizado, isso faz muita diferença na hora de receber as crianças. E mostre para as crianças os seus lugares. Em seguida, depois dessa apresentação, é interessante fazer uma dinâmica com as crianças. Uma dinâmica de quebra-gelo, uma dinâmica que vai passar ali para elas uma mensagem, um ensinamento, uma conclusão que você queira passar. Vou deixar o card aqui de dinâmicas para fazer no primeiro dia de aula. Aqui no canal tem vários vídeos, eu vou deixar um e você pode me pedir lá no Instagram, no direct, que eu passo outros para você se você quiser, tá bom? Tô aqui para isso. Então, uma dinâmica depois da apresentação. É importante, professora, mesmo que você tenha muitos anos de prática, né, de experiência, é importante que a sua dinâmica do primeiro dia seja uma dinâmica simples, uma dinâmica fácil de executar. Porque se ela der errado, se ficar tumultuado, você vai passar uma impressão ruim para os seus alunos ali no primeiro dia. Essa impressão pode ser desfeita depois, mas é interessante que seja simples, né? Para que comece tudo de uma forma mais tranquila. Então, uma dinâmica. Eu gosto de contar história no primeiro dia de aula. Vou deixar o card aqui também de histórias para contar no primeiro dia de aula. Mas então, depois da dinâmica, eu gosto de sentar com os meus alunos no chão. Não interessa se é primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano. Eu gosto de sentar com eles no chão, cantar uma música para introduzir, para que todo mundo se acalme e contar uma história. E essa história a gente sempre vai escolher de acordo com o que você quer passar ali, né? Esses primeiros dias de aula são dias de você modelar a sua turma, deixar ela do jeitinho que você gosta para trabalhar. E as histórias podem ser histórias que vão gerar o pertencimento, a ideia de pertencimento, para que as crianças entendam que agora a gente é uma turma, que nós estamos juntos, que você está por elas e elas com você. Então, eu gosto de contar uma história aqui no primeiro dia de aula também. Depois da história, é interessante a gente trabalhar com a organização da agenda. A maioria das escolas trabalha com um caderno de recados ou uma agenda. Então, no primeiro dia, sente as crianças nas carteiras, peça para tirar ali a tesoura, a cola e o caderninho que será o caderno de recados e já deixe preparado aquela ficha de apresentação. Então, quem é
o nome da criança, se ela tem alergia, os contatos, né? Com quem que você vai fazer contato, se acontecer alguma coisa. Esses dados são importantes para a gente. Eu sei que lá na pasta da matrícula da criança tem isso, mas se tiver na agenda é uma mão na roda, ajuda a gente em situações difíceis, então já cola aquilo ali. Um bilhete de boas-vindas, né? As regras, o regimento da escola, os horários, né? O horário de chegada e de saída, o que é importante pra gente, umas regrinhas básicas. Coloque isso na agenda já no primeiro dia e não importa se você tá com o primeiro ou com o quinto ano, as crianças é que devem colar. Nesse momento, você está ensinando também. Pessoal, corta em cima da linha as margens, cola retinho, a professora vai dar uma olhada. Quando eu faço com as minhas crianças, eu gosto de dar um visto na agenda. Por quê? Porque eu gosto de datar. Se você tem um carimbo, tudo bem. Se não tem, vai com caneta mesmo. Eu gosto de datar os bilhetes que eu colo. Sempre. Eu acho que é importante que a criança cole, né, para ela desenvolver essa autonomia, mas tem criança que joga dentro da agenda, cai no fundo da mochila, a mãe não vê e depois a gente é cobrada por isso. Então, as crianças colaram, você vai ali com um carimbinho ou com uma caneta colorida e eu gosto de fazer assim. Já viu carimbo de documento? A criança colou aqui na agenda um bilhete, eu venho aqui, ó, na beiradinha. Fica metade no bilhete, metade no caderno, porque se arrancar vai dar pra ver que tinha uma data ali que a professora escreveu, tá? Então, eu gosto de colocar a data que o bilhete foi colado num vestinho, que eu vejo se todo mundo colou, quem não colou eu faço colar e deixa um vestinho. Então, a organização da agenda, né? Eu gosto de colocar um recadinho para os pais entenderem que a agenda é para nossa comunicação, que eles podem deixar os bilhetes, que eu vou deixar bilhetes também. Então, essa organização da agenda, né? Uma ficha de apresentação e tudo, você faz ali depois da contação de histórias. O combinado, eu nem gosto de chamar de combinado, mas é bacana a gente ter na nossa sala um cartaz de regras. Nós contamos uma história, nós nos apresentamos, nós fizemos uma dinâmica, nós organizamos nossa agenda e agora a gente precisa entender que a convivência vai ser importante. Né? Eu gosto até de fazer conta com os meus alunos. Olha, nós vamos ficar 200 dias letivos juntos, 4 horas por dia, são 800 horas juntos durante o ano. A gente precisa conviver bem. Se um bocejar, os outros vão bocejar também. Se um ficar triste, os outros vão ficar também. Se um ficar feliz, os outros vão ficar também. Então, o que a gente pode fazer para que essas 800 horas sejam agradáveis? E aí a gente faz aquele cartaz com as regras da turma. Vamos chamar de combinado, apesar de eu ter alguma colocar aspas nessa palavra, mas vamos chamar de combinado. Então, fazer esse cartaz junto com as crianças. O que é que nós precisamos para conviver bem? Né? Então, a gente faz monta coletivamente, as crianças vão falando, você vai escrevendo no quadro, depois você fotografa, no dia seguinte você traz o cartaz para eles, tá? Então, isso é importante, eu gosto de fazer isso no primeiro dia também. Depois você vai mostrar os cartazes da sala de aula. Então, olha, aqui eu tenho cartaz de aniversariante, eu sei que eles estão vendo, mas é importante que você fale disso. Olha, aqui a gente tem a nossa rotina diária, aqui a gente tem um cartaz de aniversariante, todo dia que tiver aniversário a gente vai cantar parabéns pro colega, né? Eu gosto de levar lembrancinha do aniversariante também, mas isso é outra conversa, depois a gente fala, se você quiser me pede lá no Instagram que eu te mando. E aí, você vai mostrar para os alunos a sua sala de aula, como é que ela funciona, o que é um cantinho de leitura, para que serve cada cartaz que está ali e tudo mais. Se for uma turma de primeiro ano, saia com as crianças e mostre onde é secretaria, onde é direção, onde é banheiro, onde é cantina. Se não for uma sala de primeiro ano,
Basta que você escolha alguns alunos que já conhecem a escola para apresentar para os que chegaram. Gente, na hora do recreio, você dá uma volta com o seu colega e mostra para ele isso, por favor, já resolve, tá bom? Atividade diagnóstica. Já no primeiro dia, você já pode começar com as atividades diagnósticas. Não estou falando de prova diagnóstica, deixa isso para a segunda semana. Mas algumas atividades de sondagem, para entender o que a criança já assimilou, o que ainda não, como é que ela age quando ela consegue ou não consegue alguma coisa, né? Então, atividade diagnóstica você já pode dar alguma ali no começo, no primeiro dia. Até porque a criança precisa se sentir acolhida, mas ela precisa entender que a escola é um lugar de trabalho. Então, eu já gosto de dar atividade no primeiro dia, sim, tá? Vamos para o segundo dia. Aqui a gente ainda não deu dever de casa, aqui a gente ainda não fez nada disso. Então, como é que a gente vai começar o nosso segundo dia? Com a leitura dos combinados. Lembra que ontem a gente elaborou as regras da sala, a professora levou para casa, hoje ela trouxe um cartaz. Então, a gente vai começar o dia com a leitura desses combinados. Por quê? Porque no primeiro dia as crianças estão super atentas, no segundo elas já começam a relaxar e aí elas precisam se lembrar que ali tem regras. Então, leitura dos combinados, cola na parede, vai ficar legal. Depois, a gente vai ensinar a usar o caderno. A gente vai, no segundo dia de aula, ensinar a usar os cadernos. Aí você vai falar assim, Ludmila, já tem muito tempo que está dando aula para o primeiro ano e eu estou dando aula para o quinto, esse não valeu para mim. Valeu sim. Por quê? Porque a criança precisa ser lembrada de algumas coisas e tem algumas coisas que são particular da professora. Então, ensine a criança a usar o caderno, mesmo que ela esteja no quinto ano. Olha, a gente vai respeitar as margens, vai datar. Gente, datar. Data é muito importante para a organização do caderno, para você retomar atividades, para você mostrar para uma mãe que no dia que você deu aquilo, o menino tinha faltado. É muito importante data, organiza, fica legal. Então, olha, a gente vai datar. A gente vai usar a folha completamente, não vai ficar saltando. A gente vai colar as atividades desse jeito, a gente vai fazer dessa forma. Eu permito que você escreva no caderno, aí a professora aqui que não gosta de ser autoritária vai explicar, tá? Eu adoro colorir de canetinha, mas no caderno, se eu usar canetinha, vai manchar as outras folhas. Então, canetinha no caderno não pode. Na folha que vai colar no caderno, pode? Pode, mas no caderno não dá. Então, criança de primeiro, segundo, terceiro ano não escreve a caneta, por exemplo. Então, o que pode, o que não pode, que material que pode usar, que material que não pode, a quantidade de cola que coloca para colar uma folha. Então, você vai ensinar a usar o caderno, ok? Depois que a criança já aprendeu a usar o caderno, você pode dar uma atividade diagnóstica de língua portuguesa. Que é a que a gente fica mais ansiosa, é a que a gente quer saber, né? Então, uma atividade diagnóstica de língua portuguesa. Se for um primeiro ano, pode ser uma escrita espontânea. Se for um primeiro ano, pode ser uma atividadezinha ali, mais simples. Se for um quinto ano, pode ser uma interpretação de texto. Você vai ouvir a leitura deles, depois vai fazer perguntas, depois vai fazer aquela atividade. E aí, depois, você vai dar o para casa. Tá? Já no segundo dia, comece com as atividades, explique às crianças sobre essas atividades, tá? Que é dever, que você vai olhar no dia seguinte, que precisa ser corrigido, que precisa ser feito, né? Como que você organiza esses deveres, que dia que você dá deveres. Eu gosto de dar de segunda a quinta. Então, explica, se você dá de segunda a sexta, explica, né? Então, você explica que vai olhar no começo da aula e tal, e aí você dá um dever. O dever que você vai dar é interessante que ele seja de língua portuguesa. Mesmo que a atividade de língua portuguesa não tenha sido uma atividade de ensino, ela tenha sido uma atividade diagnóstica, quando você dá os deveres combinando com a atividade de sala, você já começa a mostrar para o seu aluno, para os seus pais, para a sua supervisão, uma coerência entre as suas atividades. Então, deu atividade de língua portuguesa, dá um dever de língua portuguesa também.
ah, deu para casa. Aí você pode contar uma história. Se for criança de primeiro ano, gente, eu vou contar a história todos os dias. Se for crianças maiores, talvez você não tenha essa prática de contar as histórias todo dia, porque ali a gente precisa de mais tempo para a atividade. Mas eu sugiro que você faça ao final da aula um jogo, mesmo que esteja com o quinto ano, com o que for. Então, uma história e um jogo. Nesse jogo, professora, você trabalhou português e você trabalhou língua portuguesa e deu atividade de língua portuguesa para casa. Então, trabalhe um jogo matemático. Um jogo que vai testar os fatos, que vai testar o conhecimento sobre os números ou sobre geometria. Trabalhe um jogo matemático e esse jogo faz parte da sua sondagem, faz parte do seu diagnóstico da turma, ok? Bom, terceiro dia. No segundo dia você deu dever, certo? Então, terceiro dia você chega na escola corrigindo os deveres. E aí você explica para as crianças como é que você costuma fazer isso. Eu costumo dar um visto, eu vi que você fez. Depois eu vou para o quadro e faço uma correção detalhada. Quando é primeiro e segundo, eu tenho que voltar depois, pegar os cadernos e corrigir. Mas eu faço uma correção e explico para a criança, olha, tá certo, põe um certinho, tá errado, apaga e faz certo, tá bom? E aí, depois eu pego os cadernos para olhar se eles corrigiram mesmo. Se não corrigiu, eu vou explicar que tem que corrigir de novo. Mesmo quando é quarto e quinto, eu faço isso nos primeiros dias, depois eu deixo mais por conta deles. Mas então, a correção do dever. Já estamos com o caderno de dever aberto, porque estamos corrigindo, beleza? Então, agora nós vamos anotar o dever de amanhã. Hoje, nós vamos dar atividade diagnóstica de matemática. Então, nosso dever vai ser de matemática. Então, para casa, né? A gente corrigiu, a gente faz o de hoje e aí a gente vai para a próxima atividade. Aí a gente vai retomar os combinados. Lembra dos combinados que a gente fez no primeiro dia, no segundo dia a gente leu e fixou o cartaz? Talvez o seu combinado precise de um retoque. Por quê? Porque pode ser que os seus alunos não tenham feito o para casa e a gente não colocou lá no porque foi sugestão do aluno. Então, talvez o seu combinado precise de um retoque, precisa acrescentar ali o artigo do para casa. Então, se precisou, você coloca, mas de qualquer maneira, leia novamente. Então, dê uma atividade de matemática, uma atividade para sondar os seus alunos, uma atividade diagnóstica. Mais uma vez, não estou falando de prova, deixa a prova para a segunda semana, mas uma atividade diagnóstica. Se for primeiro ano, eles conhecem os números, né? Se for mais velhos, pode ser um ditado de fatos, pode ser uma atividade assim. Então, atividade diagnóstica de matemática, pode ficar um bom tempo fazendo essa atividade. Depois, comece a trabalhar, dê uma atividade de competência socioemocional. E eu sugiro a competência da autogestão. Porque a competência da autogestão, ela vai trazer ali a organização da criança, ela vai trazer a capacidade de você gerir a sua própria vida. Então, traga para as crianças algo de autogestão, né, de organização, de determinação, para que ela comece a desenvolver essa competência já no início do ano, porque isso faz diferença durante o ano dela. Eu estou preparando um material de competência socioemocional para acrescentar lá no curso de BNCC, para as alunas. Aqui no canal tem algumas histórias já para você trabalhar, mas material para imprimir, quando eu coloco lá no curso mesmo. Se você quiser participar do curso de BNCC, eu deixo sempre o link na descrição do vídeo. Lá tem passo a passo de plano de aula, tem grupo para você tirar suas dúvidas comigo, né? Um grupo exclusivo. A gente tem sequência didática, oficina de leitura, planner do professor. Então é só você vir estudar comigo para aprimorar essa sua prática, tá bom? Mas, então, trabalhe a autogestão já no início. E aí você dá um jogo, agora aqui você pode dar um jogo de língua portuguesa, porque ontem você deu um de matemática, certo? E trabalhe ciências. Que seja um texto, que seja
que seja um texto, que seja uma introdução, que seja um início ali no caderno, trabalhe ciências. Por quê? Porque é importante que essa primeira semana a criança veja tudo que ela vai ver durante o ano. Então a gente vai ter depois História e Geografia também, ok? Então, alguma coisinha no caderno de ciências para a gente já começar o ano bem começado. Quarto dia, você vai corrigir os deveres, né? Você vai dar visto, vai corrigir, vai mandar os deveres do próximo dia e nesse quarto dia eu sugiro que você faça uma produção de texto com as crianças. Se for primeiro ou segundo ano, você vai fazer uma produção de texto coletiva, ou seja, as crianças vão ditar, você vai escrever no quadro e depois nós vamos copiar no caderno. Se for terceiro, quarto e quinto, a produção é individual, as crianças já escrevem no caderno, tá? E qual que seria o tema? Qual que seria o assunto? Como é que você vai introduzir isso? Olha, nós estamos começando um ano, quais são suas expectativas para esse ano? O que que você quer aprender? O que que você quer que aconteça? Então, as expectativas das crianças, para elas projetarem o que elas querem daquele ano, né? O que elas acham que elas vão aprender, se elas acham que elas vão fazer amigos, se elas acham que tem passeio, se elas acham que tem brincadeira, o que elas acham, o que elas querem para o ano que está começando, tá? Isso é importante para você ver a expectativa das crianças, o que elas esperam da escola, o que elas esperam de você. E isso é uma atividade diagnóstica poderosa. Por quê? Lá no primeiro e no segundo, você está vendo a oralidade e se elas conseguem copiar. Porque você vai montar com elas, mas elas vão copiar depois. Então, você já começa a desenvolver isso aí. Cuidado com o primeiro e com o segundo, porque eles querem falar muito e conseguem escrever pouco, então você tem que ir cortando. Ah, mas isso que a coleguinha falou é o mesmo que a outra falou, não é? Então essa aqui a gente já escreveu, porque senão fica grande demais, eles não conseguem, tá? E com o terceiro, quarto e quinto, você vai ver a capacidade deles de escrever, se eles têm uma ortografia boa, se eles têm uma boa estrutura de texto, de narrativa, tudo mais, tá bom? Então, é uma atividade diagnóstica poderosa e é uma atividade interessante de você retomar no final do ano, tá? Você chega lá no final do ano e fala, gente, lembra da nossa primeira produção de texto? Vamos ver se a gente conseguiu fazer o que a gente esperava? Então, isso é bacana. E você pode dar ali mais alguma coisa de português e matemática, né? Aquilo que você viu no diagnóstico, que eles estão precisando fazer mais, você pode acrescentar e trabalhe também a geografia com as crianças. Porque a gente quer que na primeira semana eles já tenham visto tudo o que eles vão ver durante o ano. A primeira semana é o seu projeto de ano. Você vê que aqui a criança já começou a pegar o ritmo. Ah, então a gente vai chegar na escola, a gente tem aqui uma correção do dever, depois a gente faz o dever, depois a gente vem na atividade, a professora conta história tantas horas, aqui você já está dando ritmo para suas crianças, ok? Quinto dia, último dia da semana, né? Se você começou o ano letivo numa segunda-feira, que nós já estaremos na sexta. Então, nós vamos corrigir o dever de casa. Nós vamos anotar o para casa do outro dia, se você tem o costume de dar para casa na sexta, dever na sexta, eu não faço, mas eu coloquei aqui porque muitos professores dão todos os dias. E nós vamos fazer uma socialização da produção de texto. Nesse momento a gente vai perguntar quem quer, tá? Quem quer ler a sua produção de texto, contar da sua produção de texto? Às vezes, no primeiro ano, a criança não quer contar, mas ela quer que a professora leia para ela. Então, você pode ler a produção de texto para os coleguinhas. Você lê do aluno no primeiro ano, no segundo eles não conta. Então, socialização da produção de texto. Aí vai ter aquele aluno que eles vão querer comentar, vão querer falar, né? E aí a gente pode fazer uma discussão, uma pequena roda de conversa sobre as nossas expectativas. Às vezes a criança não escreveu, mas ela escuta o outro e fala, isso aí também eu quero. Ou, mas isso aí tá meio fora da realidade, eu acho que não dá para fazer isso esse ano não. E aí você vai mediando essa discussão, ok?
dê atividade de história, porque aqui então a gente teve português, matemática, geografia, história e ciências. Então, dê uma atividade de história. Estamos no último dia da semana e demos atividade diagnóstica durante todos os dias. Então, professora, dê um feedback para suas crianças do seu diagnóstico. Olha, a professora viu que vocês estão jóia nisso aqui, mas isso aqui, será que isso aqui vocês têm dificuldade? Vocês estão achando isso difícil e tal? Então, dê um feedback para as crianças, deixa elas falarem disso também. Às vezes elas falam, não, a gente sabe, é porque a gente não entendeu o jeito que você perguntou, ou então elas vão dizer, isso é difícil, isso aí a gente não gosta não. E aí, dê um feedback para as crianças do que é que você avaliou, não importa, gente, se elas estão no quinto ou se elas estão no primeiro, seja muito direta com elas. A gente tem objetivos, eu faço para ensinar vocês. Quando eu vejo que você está com dificuldade, é porque eu quero te ajudar, e aí a gente vai, né, pensar em como fazer. E aí, casadinho com essa atividade, com esse feedback da atividade diagnóstica, nós vamos traçar estratégias, tá? Estratégias. Temos dificuldade, como é que será que a gente pode superar essas dificuldades? O que que eu posso fazer por vocês para superar essas dificuldades? O que que vocês podem fazer por mim? Anota tudo, isso a criança não precisa anotar, mas anota tudo e traz para elas depois, para elas verem que para você isso é sério, tá? Mesmo que elas estejam no primeiro ano e você acha que elas não têm maturidade para traçar essas estratégias, você vai se surpreender com o que elas dizem. Depois você vai dar atividades de português, matemática, né? Retome a autogestão com as crianças ali, faça com elas uma projeção. Você fez o feedback da sua avaliação, faça um feedback da semana, o que que vocês acharam dessa semana? E agora eu vou contar para vocês o que que eu achei dessa semana. Eu acho que isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom, isso precisa melhorar. Vamos melhorar na semana que vem? Isso é muito importante para o andamento do nosso trabalho com as crianças. E depois você pode dar um jogo, né, para terminar a sua semana, para terminar o seu dia. Esse cronograma funciona muito bem e você vai ver que, tendo uma primeira semana organizada, ela já dá o tom para a segunda e você vai conseguir fazer isso de uma maneira tranquila. Eu vou deixar para vocês, para quem quiser anotar, lá no meu Instagram, o cronograma prontinho em imagem para você poder salvar e poder seguir, fazer seu planejamento também. Se você quiser estudar comigo, lá no curso de BNCC a gente estuda muito para aprimorar nossa prática e eu estou preparando também um material de socioemocional para você trabalhar lá. Assim que estiver pronto eu mostro aqui, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, você pode me ajudar e ajudar a um colega compartilhando esse vídeo com alguém. Curte, comenta, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!